intimidade não é transferível, mas unção é transferível, aquela unção sobre você. Só que não adianta você receber uma imposição de mãos para ter unção, para curar o enfermo e nunca agir em cima daquilo. É necessário que você haja em fé para que você veja a manifestação daquela unção que veio sobre você. E aí, minha gente, bem-vindos a mais um episódio do Júnior na Lata. Hoje nós vamos falar sobre unção, o que é unção, para que serve unção, etc. Então fica aqui com a gente. Mas antes de tudo, não podia deixar de falar também do meu livro Mulher Real. Inclusive tem novidade vindo aí, eu falei, no fim da temporada vocês vão ficar sabendo. Mas vai ter link aqui embaixo. Agradecer também a IF, que tá sempre com a gente. E, inclusive, eu ganhei esse colar aqui, que é do Espírito Santo. E olha só, hoje a gente vai falar de unção, mas eu não pensei nisso, não foi intencional. Mas eu ganhei. Gente, o nome da loja é La Ela. Obrigada. Eu não sei quando que você mandou isso pra mim, mas eu encontrei agora que a gente tá mudando as coisas do nosso escritório. A gente achou essa caixa, acho que foi enquanto eu estava em Recife. Então só queria agradecer e aí eu já pus hoje e é extremamente... cabe direitinho com o nosso tema de hoje. Então, vamos entrar já... Peraí, tem mais uma coisa que eu tenho que falar? Bom... Lançamos mais 2 estádios do The Sand, gente. Presta atenção, nós temos Recife, Belém, aí a gente já tinha lançado BH e agora que a gente lançou, então, Goiânia e Curitiba, que a gente todos esses, 31 de janeiro de 2026, esteja com a gente, porque não é simplesmente um encontro num estádio, é uma convocação para que nós, como nação, nos unamos e estejamos em unção, olha lá, em oração para que a unção venha e quebre o jugo e a gente realmente veja aquilo que Deus tem para fazer na nossa nação. Então eu vejo o The Sand muito como uma convocação para um tempo como esse. Então esteja lá com a gente também vai deixar tudo na descrição aqui de onde você estiver ouvindo ou assistindo. Então vamos entrar no nosso tema, vamos falar sobre unção. Então eu queria, em primeiro lugar, dizer o que é unção. A unção é obviamente, né, ungir, mas o que significa isso é algo vir sobre você, é algo ser derramado sobre você, é esfregar com óleo. Inclusive, não sei se você sabe disso, mas Jesus, ele era o ungido, né? Então, isso mostra como o Espírito tem que vir sobre algo para confirmar aquele algo. Então, ele é ungido do Senhor. E quando você fala sobre unção, você tem que pensar no óleo e como o óleo é extraído da azeitona. Então, o azeite vindo da azeitona, você passa por todo um processo, você pega aí, não sei como é que fala, você moe ali a carne da azeitona e depois você prensa aquilo. Quando você prensa aquele resquício de carne de azeitona, você extrai então o óleo. E aquele óleo é derramado. E é isso que iria acontecer, por exemplo, com Jesus. Jesus ia ser crushed, ele ia ser esmigalhado e depois daquilo ia ser exprimido no meu lugar, no seu lugar, para que então também o óleo pudesse sair dele. Nós somos aprovados quando o óleo está sobre nós, quando a gente passa por alguma situação e aquilo que é exprimido de nós é o óleo, é a unção, é o Espírito Santo. Então nós temos que estar tão cheios do Espírito Santo que quando o diabo vem e nos pressione, nos espreme e venha daquele jeito difícil, só o que sai de dentro de nós é Deus, é a expressão de Deus. São palavras que condizem com Deus. É o óleo do Espírito Santo, é o caráter de Cristo, é o fruto do Espírito. Então quando nós somos oprimidos, quando nós somos esmigalhados, quando nós passamos por dificuldades, aquilo que sai de nós tem que ser isso, esse óleo do Espírito Santo. Então, a unção é nós sermos separados, consagrados ou habilitados por Deus para uma missão específica. Aí vamos lá para o Antigo Testamento. No Antigo Testamento a gente vê como que era essa unção. Os sacerdotes, eles eram ungidos para servir no templo. Eu não vou entrar em todas as passagens bíblicas, porque senão a gente não teria tempo para ler tudo isso. Mas a gente pode ver isso em Êxodo 28, a gente pode ver isso em Levítico 8. Os reis também eram ungidos como sinal da escolha divina.
Então, o que a gente conhece tanto, quando Samuel vai ungir Davi, ele vem e derrama o óleo sobre Davi. Davi recebe a unção para reinar antes de fato estar reinando. Vemos isso então em 1 Samuel 10, 1 Samuel 16, mas a gente vê essa confirmação do que Deus estava fazendo através da unção também. Então, no Antigo Testamento, como eu disse, a unção ela vem para separar aqueles que iriam servir no templo, por exemplo, ela vem para confirmar a escolha de Deus. Os profetas também eram reconhecidos pela unção de Deus sobre eles, nós lemos isso em 1 Reis 19. Então, o óleo, o azeite no Antigo Testamento é o símbolo externo da presença e do poder do Espírito Santo. Então, no Antigo Testamento, o Espírito não habitava nos filhos de Deus como ele hoje habita em nós, porque foi necessária a vinda de Cristo para isso acontecer. Ou seja, a representação do Espírito Santo no Antigo Testamento é através do óleo. Também vemos, óbvio, tem o sopro de Deus, o fogo, mas eu quero especificamente falar sobre o óleo agora. Então, quando vem sobre as pessoas para alguma missão específica, para alguma confirmação. Essa era a expressão do Espírito Santo no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento. No Novo Testamento, então, a unção, ela não é apenas esse óleo, mas é a ação direta do Espírito Santo. Jesus, ele foi ungido pelo Espírito Santo. Ele, inclusive, declara, de acordo com Isaías, né? Ele fala, o Espírito de Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, etc. Então, nós vemos que a unção vem sobre as pessoas agora a partir da vinda de Cristo, da morte de Cristo e do liberar do Espírito Santo. Os crentes, eles recebem a unção. Nós lemos lá em 1 João 2, no versículo 20, fala, e vós possuís unção que vem do Santo. Eu vou só explicar um pouquinho a diferença do que significa o Espírito Santo em nós e o Espírito Santo sobre nós. Mas o que eu quero dizer é que a unção também ela vem como uma capacitação espiritual para que nós possamos viver em santidade, servir e manifestar o reino de Deus. Então vamos lá. Existe a presença de Deus dentro de nós e quando nós falamos sobre o Espírito Santo sendo essa unção, a gente está falando então, o Espírito Santo dentro de nós é como essa unção dentro de nós. Só que existe o Espírito Santo sobre nós. E é essa unção sobre nós. O Espírito Santo dentro de nós é para o nosso bem. Então, é para a produção do fruto do Espírito dentro de nós, para a formação do caráter de Cristo, para o convencimento do pecado, para a instrução diária, para ele ser o confortador, o consolador, aquele que também nos confronta, como eu disse, a convicção de pecado. Então, o Espírito Santo dentro de nós, ele atua naquilo que diz respeito ao nosso indivíduo, tá? A nós mesmos. Mas o Espírito Santo também vem sobre nós. E quando ele está sobre nós, não tem nada, absolutamente nada a ver com a gente. De novo, o Espírito Santo dentro de você tem tudo a ver com você. Claro, pessoas serão impactadas quando ele trabalha dentro de você. Mas o Espírito Santo sobre você não vem para trabalhar em você, ele vem para agir através de você. E quando nós falamos que ele vem para agir através de nós, é para o bem das pessoas com as quais nós vamos nos deparar. Então, em inglês a gente fala the Holy Spirit in us is for our own sake. E aí, the Holy Spirit upon us é para others people's sake. Você tem que entender que tem a ver com a outra pessoa. Por isso que eu clamo muito, para que o Espírito Santo esteja em mim, ele já está, mas que ele opere. Então eu clamo para que ele venha operar na plenitude para a qual ele foi enviado para habitar em mim. Mas eu também clamo muito para que o Espírito Santo venha sobre mim. Porque quando ele vem sobre mim, não tem a ver comigo, tem a ver com as pessoas que eu me deparo. Então, se eu clamo para o Espírito Santo vir sobre mim numa pregação, é para as pessoas, centenas, milhares de pessoas para as quais eu estou pregando, para que elas venham ser alcançadas, para que elas venham ser transformadas, para que elas venham ser impactadas pelo próprio Espírito de Deus, o Deus mesmo que está ali sobre mim. Então, você deve clamar por mais unção. Eu já falei isso em diversos episódios aqui. Nós precisamos clamar por unção. Porque a unção, essa sobre nós, ela tem a ver com a missão que Deus nos chama a fazer. E nós não
podemos e não devemos tentar cumprir a missão que Deus nos chama a cumprir sem o Espírito de Deus. Senão nós estamos fazendo por mãos humanas e isso não faz sentido, não vai ter a produção e o efeito celestial, divino e transformador que nós queremos. Vai ser simplesmente como Paulo menciona, né, palavras persuasivas. E Paulo, inclusive, antes de falar sobre isso, ele tenta pregar com palavras persuasivas e ele vê que não surte efeito. Porque palavras persuasivas podem convencer uma pessoa a tentar mudar certas atitudes, mas é o Espírito que convence do pecado. E quando nós somos convencidos do pecado, nós podemos então ser salvos, lavados, purificados e sermos habilitados a viver uma vida de santidade no Senhor, para o Senhor. Ou seja, precisamos fazer tudo o que somos chamados a fazer por Deus pelo poder do Espírito de Deus, que é a unção sobre nós. E aí eu vou... Segura assim o pensamento sobre será que podemos nos mover em unção sem intimidade? Fica esse pensamento aqui. Eu só vou falar então rapidinho, pontuar aqui os propósitos da unção. Que, como eu disse, só para deixar mais claro, né? Consagração. Então, separar alguém para Deus. Ou até, às vezes, a gente consagra algo. Por exemplo, você pega o azeite na sua casa, aquele azeite por si só não tem poder para nada. Mas quando nós oramos e consagramos aquilo para Deus, aquele azeite se torna o azeite da unção, o óleo da unção. E nós podemos passar nos umbrais da porta, nós podemos ungir os nossos filhos, podemos ungir as coisas para que a gente quebre talvez uma outra consagração ao diabo que possa ter acontecido e nós não sabemos. Inclusive, asterisco aqui, faça isso quando você for para um Airbnb, quando você for para um hotel, quando você for para algum outro lugar que você vai dormir, unge o lugar. Unge os espelhos, a gente pode fazer até depois nossa, inclusive, produção, registra aí. Acho que seria muito legal a gente trazer Pastor Walter e Magali em algum momento aqui. Aí já fica aqui a dica para você e o gostinho para saber mais sobre toda essa questão de até batalha espiritual, guerra espiritual. Acho que vai ser muito legal pra vocês aprenderem. Mas, vamos lá. Separar algo ou alguém para Deus. Então, a gente vê, aí você pode anotar aí, Levítico 8, depois você lê o capítulo, você vai entender isso daqui, mas é uma questão de consagração. Também, o propósito é capacitação, dar poder para cumprir uma missão, que é o que eu acabei de falar aqui. A gente lê isso também em Atos 1. A gente, inclusive, vê, por exemplo, vou deixar bem claro, quando Jesus fala, vocês vão para os confins da terra, mas vocês precisam esperar até que venha sobre vós a promessa do Pai, o poder que vai revestir vocês para cumprir isso, para que vocês sejam testemunhas, Judeia, Samaria, confins da terra. Nós precisamos esperar para que Ele venha sobre nós e nos capacite para cumprir a missão que Ele nos chama a cumprir. Outro propósito da unção é proteção, é cura. Ele também é usado, por exemplo, o óleo, né, da unção, na oração por enfermos. Tiago 5 menciona isso. Então, nós podemos orar por alguém quando vou assim, dar um exemplo bem próximo da nossa família. Quando o Teófilo vai viajar, ele sempre ora sobre as crianças, sobre mim. Ele ora com o óleo da unção também, para que nós sejamos protegidos enquanto o cabeça do lar não está lá. E ele, daí já mais um asterisco aqui para você, ele transfere a autoridade da casa para mim quando ele não está, porque como o diabo é legalista, nós então fechamos as brechas pelas quais ele pode, quem sabe, vir operar. Porque uma coisa é nós fazermos algo na nossa ignorância, não conhecíamos, não sabíamos, estamos fazendo aquilo, ou não fazendo certas coisas. Agora, quando a gente tem o conhecimento, Deus fala, então tape essa brecha, tape isso daqui, faz de acordo, faz tudo certinho para que o inimigo não tenha por onde tentar pegar. Então, o Teófilo faz isso. E o óleo da unção é importante para trazer também essa... É como uma coisa física, uma coisa mais tangível para exemplificar algo que é sobrenatural, algo que é espiritual, algo que é intangível. E quando a gente está falando aqui em terra, todas as coisas que a gente faz, elas são uma expressão do mundo espiritual e a gente precisa entender que tudo tem um significado. Até, por exemplo, eu tô com esse colarzinho aqui do Espírito Santo. Gente, eu creio, não é que isso aqui vai me dar unção ou que isso aqui vai me proteger, não. Mas isso aqui é um memorial para mim, é uma lembrança de que o Espírito Santo está dentro de mim, que o Espírito Santo está sobre mim. Então, quando eu vejo isso, eu me lembro, poxa, eu tenho o próprio Deus vivendo em mim, então... Será que eu devo agir desse jeito ou será que eu devo agir diferente? Ah, Deus está comigo, então eu me lembro que Ele me protege. Então isso é uma lembrança, um memorial para mim.
E assim também o óleo pode servir como isso. E é como uma representação, como eu disse, física daquilo que acontece já no espiritual. Então nós ungimos. E a gente vem e ora isso, e aquilo sela, aquilo separa. O Espírito Santo também vem como um selo, vem como o penhor daquilo que ainda virá na sua plenitude. Quando nós falamos sobre ordenação pastoral, é unção pastoral. Você, perante a igreja, perante testemunhas, perante Deus, obviamente, unge aquela pessoa, separa aquela pessoa, consagra aquela pessoa pro ministério, e aquele óleo vem sobre ela, e você percebe um antes e depois. Ai, Júnia, mas é necessário o óleo se eu não tiver o óleo menos ungido? Não, não é. Mas se você tem óleo, faça essa coisa física, essa representação física daquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Porque é algo importante para que, como um memorial, como eu disse pra gente, mas algo que a gente consegue conceber mais, de uma forma mais acessível na nossa mente. Porque às vezes a gente sabe, mas quando a gente opera aqui, mais tangivelmente, realmente aqui na nossa mão, aquilo gruda na nossa cabeça de uma forma diferente, aquilo a gente entende de uma forma diferente, e é bíblico, nós vemos isso acontecendo ao longo do Antigo Testamento. Então é mais uma representação daquilo que está acontecendo no mundo espiritual. E aí também ele veio como esse sinal messiânico. Cristo é ungido definitivamente e cumpre todas as unções também do Antigo Testamento, vêm ali serem cumpridas em Cristo Jesus. Então há muitos propósitos para a unção, e a gente está falando aqui sobre uma forma física de expressarmos uma unção que já é espiritual e sobrenatural e invisível, mas a gente expressa de uma forma mais tangível. Devemos, então, buscar essa unção sobre nós. E aí, segurando ainda aquele pensamento da intimidade, mas a unção hoje, todos os crentes então têm essa unção, como a gente diz, o Espírito Santo, só que essa unção vem para nos ensinar, o Espírito Santo é em nós, e nós devemos clamar para que ele também repouse sobre nós. Nós somos morada do Espírito, mas há momentos em que ele vem sobre nós para um propósito específico, para um momento específico. E aí eu vou te dar talvez uma clareza aqui, que você está num culto, e o culto está abençoado, você sente a presença de Deus, mas de repente algo muda e você sente algo mais thick, mais grosso, mais tangível. Você fala, uau, a unção tá aqui. Então, quando eu tô pregando e eu sinto esses momentos, eu como se eu entrasse nessa atmosfera, nesse outro patamar, e eu fluo nessa unção. Eu falo, o Senhor tem algo para fazer específico desse momento, com essa unção que Ele trouxe. O que é? E aí eu fluo. Seja um momento profético, sejam curas, seja imposição de mãos, seja um ativar de dons, seja um resgatar de primeiro amor. Você tem que discernir aquilo que está acontecendo. E você vai e ora, e ora, e ora. E no momento que você vê a unção levantando, não é que Deus não esteja mais lá, mas aquela unção específica para aquele momento, ela saiu, opa, então vamos seguir. Há momentos que eu falo, Deus, será que eu tenho que continuar pressionando para que haja mais romper? Ou será que eu tenho que seguir em frente e continuar com o plano que eu tinha feito com o Senhor em casa? E aí você tem esse discernimento e segue. Mas esse entendimento de quando há essa unção mais densa é importante para a gente entender também, há algo específico para esse momento. E a gente vai e flui naquilo. E aí, quando tem a unção, você não tem que, e entenda, porque a unção ela não vem por esse esforço no sentido de se eu forçar, a unção vem. Mas existe uma questão de como crescer em unção que eu vou entrar ainda, tá? Mas quando a unção tá lá, você não precisa buscar um romper, ela já tá lá. Então, se você começa a orar por curas sem aquela unção densa estar lá, a cura pode acontecer, mas quando a unção está densa, você simplesmente, em nome de Jesus, e as curas acontecem. Então isso eu também gosto de chamar de kairos. O kairos de Deus vem naquele momento propício específico que ele traz o seu espírito, e aí as coisas fluem de uma forma muito mais natural, assim, completamente sobrenatural, né? Mas muito mais fluida. E aí depois passou, ok, você segue. E aí eu vou dar mais um exemplo. Quando eu tava com os meus filhos pequenininhos, e aí o exemplo específico é eu com a Kyla. Eu tinha tido a Kyla em 8 de janeiro, e aí eu acho que eu preguei no dia 18 de janeiro, talvez. Eu abri a nossa, você pode chamar de conferência, mas são 7 noites de avivamento que a gente tem todo início de ano como Zion. E aí eu fui pregar
né, na abertura disso. Ai, Júnior, como assim? Eu sei, gente. Talvez não seja para todas as mães, mas é uma coisa que Deus confirmou no meu coração, no coração do meu marido, e eu tinha uma graça absurda de Deus, assim, maravilhosa para acontecer aquilo. E eu comecei a ensinar para as pessoas, onde há unção, não há apenas provisão, há proteção também. A unção, como eu disse, um dos propósitos é a proteção. Então, quando tem a unção, há proteção. E eu tava com a minha filha recém-nascida, no meio de, assim, 1.500 pessoas, talvez. E os pediatras que estão me ouvindo aqui estão falando, ela é louca! Sou mesmo, por Jesus. Então, eu vou fazer o que ele me manda fazer. E eu trouxe minha filha. E eu lembro de um dia que eu não tava nem pregando. Eu tava com ela, no meio de todo mundo, ela cobertinha ali na cadeirinha, separada um pouquinho num cantinho. Mas eu tava ali e aí eu tava uma unção. E de repente eu senti, a unção levantou. Aí eu falei, falou galera, porque se não tem unção, não tem mais proteção, vou embora. Eu sabia que no momento que a unção tivesse se levantado, eu não tinha mais proteção para minha filha e eu fui embora, porque eu tenho sabedoria também, que foi dada por Deus, eu sei fazer as coisas de uma forma prudente, entendeu? Então, a unção, ela traz essa proteção também, até nesse nível físico para uma criança. Então, pergunte a Deus antes de perguntar a outras pessoas, porque quando Ele te fala, existe provisão, proteção, existe o cuidado dele para aquilo que Ele te mandou fazer. Tem unção, nos dias de hoje, como eu disse, né? Para dons, para ministérios. Então, existe uma unção específica para cada coisa. Você pode, por exemplo, ver uma pessoa que se move em curas e você fala, eu quero me mover em curas. E a pessoa vem e ela impõe as mãos sobre você. Intimidade não é transferível, mas unção é transferível, aquela unção sobre você. Só que não adianta você receber uma imposição de mãos para ter unção, para curar o enfermo e nunca agir em cima daquilo. É necessário que você haja em fé para que você veja a manifestação daquela unção que veio sobre você. Porque se você não agir em fé, não importa quantas pessoas imponham a mão sobre você, você nunca vai ver aquela unção se manifestando. Porque a unção vem para um propósito. Então, se a unção veio sobre você, ela vem para aquele propósito. Se você não age naquele propósito, ela não vai se manifestar, porque ela é proposital. Então, a gente vê essas especificações da unção hoje. Existem mais coisas que eu poderia falar, mas eu tô focando aqui nesse. Então, a unção, biblicamente falando, é capacitação dada por Deus através do Espírito Santo. Ela vem para consagrar, para habilitar, para fortalecer pessoas na sua vida pessoal com Deus, para habilitar as pessoas na sua missão. Ela vem, então, no Antigo Testamento como esse óleo e agora, a partir de Cristo, ela vem pela presença do Espírito Santo dentro de nós e depois sobre nós e também pode ser expressa através do óleo. Como crescer em unção? Primeira coisa que nós precisamos reconhecer que a unção vem de Deus. Não tem como eu buscar unção em nenhum outro lugar. Ela é única e exclusivamente mérito de Deus, é dom de Deus, na verdade, não é mérito humano. E aí a gente vê lá em 2 Coríntios 1, 21, que Paulo fala, Deus é que nos confirma com vocês e Ele nos ungiu. Ou seja, Deus é que unge. Homem pode fazer essa unção pastoral, mas a unção que vem sobre a pessoa que está sendo ungida pastora é de Deus. Então, o primeiro passo, nós precisamos depender de Deus e nunca de esforço humano. Segunda coisa, precisamos viver em santidade e em obediência. É o Espírito Santo que unge e ele é sensível ao pecado. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Efésios 4:30 menciona isso. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo, porque se nós entristecemos o Espírito Santo, ele é como aquela pomba que está sobre nós e quando é ofendida, machucada, ela voa. Então, essa é a unção sobre nós. Ele não vai sair de você se você desobedeceu ou pecou porque você se arrepende, então ele continua em você, ele te comprou por um alto preço e agora ele habita em você. Só que a unção sobre você, ela pode sair se você não vive essa vida consagrada de santidade. Então, para que nós possamos crescer em unção, nós precisamos viver em vida de santidade. E muitas pessoas, elas questionam, mas será que eu posso ver esses milagres que tal e tal pessoa vêem? Será que isso pode acontecer através da minha vida? Com certeza absoluta. Que no reino de Deus uns não foram feitos pastores. Não, todos foram feitos filhos de Deus. Então todos os filhos de Deus podem fluir nessa unção. Só que diz respeito a quanta consagração você tem. E a consagração, gente, ela vai desde aquilo que você faz
até aquilo que você fala, a forma como você se veste, as atitudes subjetivas que você tem. Então você precisa ter essa vida de consagração, se despir de todo o peso, de todo o pecado, em nome de Jesus, para que ele possa repousar sobre você. Porque como nós dissemos, o Espírito Santo ele é sensível. O Espírito Santo ele se entristece e nós não devemos, não podemos entristecer o Espírito Santo. Conforme nós obedecemos a palavra, nós criamos mais espaço para Deus dentro de nós. A santidade, ela aumenta o fluir da unção. Ela aumenta esse descer e repousar sobre nós em prol de algo a mais. Terceira coisa, nós precisamos buscar intimidade com Deus. Jesus, ele ia ter... Jesus, o próprio Deus, que tinha Deus também habitando dentro dele, ele separava tempo para jejum, para oração, para solitude. Nós também precisamos separar isso, porque ele recebia força para seguir no caminho aqui por esse tempo que ele tinha com o Pai. Ele recebia a unção para o habilitar e capacitar na operação aqui em terra por causa do tempo que ele tinha com o Pai. Como assim, Júnior? Ele não era Deus? Sim, ele era Deus. Ele era Deus, mas ele abriu mão da sua operação divina para viver em terra como um homem dependente do Espírito Santo, para nos mostrar também, além de ser o sacrifício substitutivo pleno por nós, mas para nos mostrar o que significaria uma vida consagrada, uma vida separada para Deus, uma vida habilitada pelo Espírito Santo. Então, Jesus veio modelar aquilo que eu e você hoje vivemos em terra, ou deveríamos viver. Os apóstolos, eles eram cheios do Espírito após também esses momentos de oração que eles tinham. Nós vemos a descrição de tantos momentos de jejum e de consagração. Se busca intimidade, e quando se busca intimidade, porque eu amo o meu Deus, aí então eu recebo mais dele sobre mim, porque ele sabe que ele pode confiar em mim. Ele sabe que eu tenho um coração que busca ele por quem ele é. E aí, por causa dessa pureza de coração, ele pode se depositar sobre mim por causa da missão que está sobre a minha vida. Então, oração, comunhão com Deus, isso vai renovando a unção sobre nós. E aí, como eu falei, será que nós podemos continuar fluindo em unção mesmo sem intimidade? Olha só, minha gente, quando Deus quer alcançar alguém, ele pode passar por cima de uma falta de intimidade, uma falta de consagração, para vir sobre um crente, para alcançar alguém que ainda não crê, para que essa pessoa venha a ser salva, transformada, venha a ser renovada depois, venha a receber a cura que ela precisa. Então, não substitua a aprovação de Deus por ser usado por Deus. Porque às vezes Deus está nos usando, por sua bondade expressa sobre nossas vidas, mas também às vezes ele está nos usando porque ele quer alcançar aquela pessoa. Porque como eu disse, a unção de Deus sobre nós não tem absolutamente nada a ver com a obra dele em nós. A unção dele sobre nós não tem a ver com o transformar em nós. Então, se eu oro por alguém, mas eu talvez não esteja jejuando tanto, não esteja me consagrando tanto, e eu vejo aquela pessoa ser curada, eu vejo uma palavra profética fluindo através de mim para aquela pessoa, eu não posso me enganar pensando que porque eu fui usado, eu estou sendo aprovado. Deus quer alcançar a outra pessoa. Então, porque ele tanto ama aquela pessoa, ele pode me usar, mesmo que eu não esteja numa intimidade profunda com ele. E aí é que está uma grande emboscada. Não confunda ser usado por Deus com a aprovação de Deus sobre o seu lifestyle, o seu caminhar com ele, o seu caminhar reto diante dele. Porque em algum momento, se você continuar vivendo assim, a conta não fecha. E aquele iceberg que deveria ser maior por baixo do que por cima, se ele tá ao contrário, ele vira. E aí as coisas capotam, e aí você percebe a realidade em que você estava. Então, não confunda. Eu tenho uma oração que eu faço desde que eu me converti. Senhor, me incomode sempre e não permita com que os dons fluam através de mim, se eu não estiver em intimidade. Que eu venha sentir aquele bloqueio. E por mais que Deus queira alcançar aquela pessoa, porque eu faço essa oração, ele vem me incomodar, ele fala, Júnior, eu vou até usar você, mas eu não posso usar na plenitude que eu poderia, porque falta intimidade. Então, Deus ainda vai te usar. Então, é um negócio, às vezes, meio difícil da gente conceber com a nossa mente. Deus ainda vai te usar, mesmo que você esteja falhando no seu devocional, falhando em intimidade.
tá? Mas ele não vai te usar na plenitude que ele poderia te usar, porque falta intimidade. Mas ainda bem que ele não vai te usar na plenitude, para que realmente você venha a ser convencido de que você está em pecado. Porque o pecado não é só você transar com um namorado ou uma namorada. O pecado é você não estar numa vida plena com Deus, de consagração e de entrega e de devocional a Ele. Isso é pecado também. Isso é entristecer o Espírito Santo. Então, que a gente seja levado para esse lugar de revelação. Uau, Deus está me usando, mas será que Ele poderia estar usando mais porque eu não estou tanto em intimidade? Então, se eu entrar em mais intimidade, Ele pode usar ainda mais a minha vida, eu posso ser ainda mais um canal e as coisas não vão parar em mim, elas vão fluir através de mim. Mas Deus também, que eu não venha confundir o ser usado por ser aprovado, que eu sempre tenha essa convicção do Espírito Santo dentro de mim. Eu posso estar sendo usado, mas talvez ainda assim não estar sendo aprovado por Deus. Então, viva nesse lugar de discernimento de como está a sua vida com Deus. Porque pensa aqui comigo, Saul continuou reinando por muitos anos, mesmo que a unção de Deus não estivesse mais sobre ele, já tinha sido colocada sobre outra pessoa, mas ele ainda estava fluindo naquilo ali, que a posição dele, existe uma unção sobre a pessoa e existe uma unção sobre a posição, e ele estava fluindo naquela posição que ele estava, só que a unção de Deus não estava mais sobre ele não era mais a pessoa escolhida e separada por Deus para aquele lugar. Olha que coisa louca, mas ele continuou reinando. Então que nós tenhamos esse discernimento para não continuarmos reinando sem unção e depois só percebermos que acabou, a glória se foi, sabe? Que a gente... Eu fiz uma pregação sobre barcos à vela e eu falo sobre o perigo de nós termos barcos à vela, que devem ser guiados pelo sopro, o vento, o sopro do Espírito, mas o perigo de nós colocarmos motores. Porque o grande perigo de um barco à vela a motor, por mais louco que isso pareça pra gente, né, na nossa ideia, é que em alto mar o barco à vela continua andando, continua navegando sem vento, sem sopro, sem o Espírito. Então não coloque motor num barco que tem que ser movido à vela. Você tem que, num barco à vela, ser movido pelo sopro. E às vezes o sopro parece que não está soprando e às vezes ele não está soprando, mas você está à espera e na espera ele está fazendo algo. Não ponha motores num barco que deve ser movido pelo vento, porque se você puser, o grande perigo é que você vai continuar navegando mesmo sem a unção, mesmo sem o sopro. Então acho que com isso, gente, eu vou fechar aqui. Eu tinha mais coisas para falar, mas eu sinto que isso é o que Deus queria trazer para cada um de nós hoje. Então eu vou orar por você que tá aí do outro lado da tela ou do fone, do som. Pai, eu clamo agora, no nome do teu Filho Jesus, que cada um aqui venha ser convencido pelo Espírito Santo que nós recebemos no dia em que nascemos de novo. Ou se há pessoas aqui que não nasceram de novo, que não são salvas, que venham agora ser convencidas do seu estado pecaminoso por causa do Espírito Santo e venham receber agora o Espírito da adoção, que os habilitará a clamar Abba, Pai, por causa também do sacrifício substitutivo e pleno de Jesus na cruz, que nos permitiu agora receber o Espírito Santo e ter acesso novamente ao Pai. Que nós tenhamos, Senhor, essa convicção do Espírito, nascendo de novo ou sendo convencidos agora do pecado em que nós estamos, da falha em que nós estamos vivendo, e que possamos também ser habilitados e capacitados pelo próprio Espírito de Deus para vencermos esse pecado, para chegarmos mais perto de Ti, para termos mais intimidade contigo, Senhor. Nós não queremos intimidade para ter unção. Nós queremos intimidade porque nós fomos encontrados por um amor tão profundo, um amor tão perfeito. E por isso queremos mais de Ti, Senhor. Mas por consequência dessa intimidade, repousa sobre nós, Espírito Santo, nós clamamos e pedimos para que mais pessoas possam ter esse nível de intimidade, essa mesma intimidade que nós experimentamos e usufruímos. Que então o Seu Espírito venha repousar sobre nós para que outras pessoas cheguem a Cristo por causa do Espírito que é liberado através das nossas vidas. E quando elas cheguem em Cristo, elas sejam levadas ao Pai e venham ter esse relacionamento restabelecido, venham ter esse relacionamento refeito, um novo acesso ao Pai. Senhor, eu clamo para que cada um aqui que está ouvindo venha ser convencido do Espírito Santo a um novo nível de intimidade em que nós devemos viver, para que também venhamos acessar um novo nível de unção, para que mais pessoas venham entrar
entrar para nossa família espiritual. Em nome de Jesus, eu peço que as pessoas venham ser alcançadas pelo poder do Espírito agora. Nós oramos. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Se você gostou desse episódio, compartilha com pessoas que vão ser alcançadas. Não esquece de ver tudo aqui na descrição para você estar no The Send com a gente, para você também estar na Dunamis Con com a gente, que vai acontecer dias 10 e 11 de outubro, agora em 2025. E que Deus te abençoe e até o próximo episódio. Um beijo, gente!